Jesus. Pode se assentar. Hebreus capítulo 13, versículo 7 nos diz assim: lembrai-vos dos vossos pastores, os quais vos pregaram a palavra do Pai, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que eles tiveram. Nós vemos que Jesus ele veio à terra, e ele vindo à terra, ele veio com um propósito, ele veio com um desígnio, que era o quê? Morrer por nós. E ele, para morrer, para fazer o que ele tinha que fazer, nós podemos ver que ele sofreu. Não sofreu? Sofreu, né? Nós vemos, algum tempo atrás, Mel Gibson lançou um filme, né, que relatou mais próximo, foi ele que conseguiu chegar mais próximo ao sofrimento de Jesus. E nós vimos a multidão de pessoas que choraram ao ver esse filme. Então ele sofreu, verdadeiramente ele sofreu por cada um de nós. Só que há algo muito profundo nesse sofrimento de Jesus, porque apesar dele ter sofrido, apesar dele saber o seu destino, Jesus tinha paz, e ele estava tranquilo, calmo e sereno. E sabe por que Jesus, ele ficou tranquilo? Porque Jesus, ele tinha uma palavra do Pai. E ele se agarrou nesta palavra, ele se firmou nesta palavra. E ele, segundo esta palavra, ele teve paz, ele ficou tranquilo, ele confiou. Qual era essa palavra? No terceiro dia, ressuscitará. Não é isso? Mas como Jesus também, nós temos uma palavra, temos ou não temos? Temos uma palavra. Eu tenho certeza que cada um de nós temos uma palavra de Deus para as nossas vidas, que por muitas vezes, às vezes nós ficamos pensando que ela não se cumpre, que ela não acontece, e muitas vezes as pessoas se desanimam, elas desistem da caminhada, porque a palavra não está se cumprindo, porque não chega o tempo dela se cumprir. Mas sabe o que eu vejo em tudo isso? Eu vejo que há falta de fé das pessoas naquilo que o Pai está falando. Sabe por que muitas vezes essa palavra não se cumpre em nossas vidas? Não se cumpre nas pessoas à nossa volta? Porque nós não temos a fé necessária para que ela possa se cumprir. Quando a nossa apóstola estava ministrando sobre oferta, eu estava lembrando algo, porque nós passamos uma vida inteira dentro da igreja e clamando ao Senhor por uma casa própria, e nós morávamos de aluguel, e nós inteiramos a última mudança, 22 mudanças. Toda vez que nós alugávamos uma casa, muitas vezes essa casa estava largada, abandonada, suja, e nós entrávamos e começávamos a arrumar e consertava tudo, e quando ficava bonitinho, o dono vinha e pedia a casa de volta, e nós tínhamos que ir para uma outra casa. Nós fizemos muitas mudanças, e por muitas vezes Deus nos disse que Ele ia nos dar a casa própria. E às vezes a gente fica pensando assim, Deus vai fazer assim, Deus vai fazer daquele jeito, daquele outro jeito, Deus vai fazer desta maneira, mas Deus, Ele não é como nós. E eu lembrei desta palavra porque a casa que Deus nos deu em 2009, uma casa própria, 0 quilômetro,
Foi mediante uma palavra de fé. Nós estávamos fazendo um negócio para comprar uma casa, que não deu certo, e eu tinha feito um empréstimo para dar entrada nessa casa. Quando não deu certo, tudo bem, nós destinamos o dinheiro em mente para outras coisas. Um deles seria quitar o meu carro. E quando na segunda-feira eu fui trabalhar para quitar o meu carro, a minha esposa me liga e diz assim: Deus falou comigo esta noite, Ele disse que o dinheiro que está no banco é dele. Você já sabe disso, né? E eu falei para ela que comigo Ele não tinha falado, e não falou mesmo, mas eu sabia que quando ela falou que Ele falou com ela, eu sabia que Ele tinha falado. E eu confiei nessa palavra. Nós confiamos nessa palavra e ofertamos aquele valor. Isso era mês de outubro de 2008. Março, fevereiro de 2009, nós entramos na nossa casa própria. E sabe o que foi interessante? Porque quando nós entramos na nossa casa própria, nós perguntamos a Deus por que demorou tanto tempo. E Deus nos respondeu. Ele disse assim que as nossas ofertas ainda não tinham chegado no valor necessário. Não é questão de dinheiro, mas é questão de fé, como disse a nossa apóstola. Quando nós tivemos fé necessária, a bênção veio. Porque quando ela falou daquele valor, e não era um valor pequeno, eu não perguntei para ela se Deus disse que ia dar alguma coisa para nós em troca daquela oferta. E também não perguntei por que tinha que dar aquela oferta. Eu simplesmente dei. Assim como ela também entendeu do mesmo jeito. E não questionou Deus em nada, simplesmente ela entregou. E quando nós entregamos, a palavra se cumpriu. Então o que eu quero começar nesta mensagem hoje dizendo para você: pode ser que todas as coisas estejam falando ao contrário. Pode ser que todas as circunstâncias na tua vida estejam falando ao contrário. Mas se você tem uma palavra, creia, porque Deus é fiel para cumprir essa palavra na sua vida. E eu tenho a certeza que no momento que você menos espera, a tua felicidade vai ser completa. Porque Deus é fiel e tudo que Ele fala, Ele cumpre. Ele cumpre. Então, tenha essa certeza na tua vida. Tenha essa certeza que Deus vai cumprir. Porque o grande problema nosso, sabe qual é? É que muitas vezes nós acreditamos desacreditando. Porque quando nós recebemos uma palavra, nós temos fé. Puxa, que legal, que tremenda palavra. Puxa, Deus falou comigo hoje. Mas amanhã a gente já não está muito lembrando. E com o passar do tempo, nós já não lembramos mais mesmo. Nós nos esquecemos, nós abandonamos a fé naquela palavra. E eu quero te motivar hoje a que você se lembre daquilo que Deus já falou com você. Porque eu sei que Ele vai cumprir, Ele vai fazer, Ele vai operar. Ele vai operar. Eu não sei, você não está entendendo. Ele vai fazer, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Deus é fiel. Até mesmo palavras ruins, Deus cumpre. Em termos. Um dia um profeta chegou na igreja, nós estávamos lá em Santa Felicidade ainda, e disse para mim assim que no meu trabalho ia acontecer um grande rebuliço, mas que não era para mim me preocupar, era Deus fazendo. A palavra era tão boa que eu esqueci dela. Ou melhor dizendo, acho que eu não queria lembrar dessa palavra. E literalmente eu esqueci. E quando a situação aconteceu, e eu fui parar numa UTI cardíaca por causa disso, fiquei internado numa UTI cardíaca,
E o médico dizendo para mim que eu estava morrendo. E eu teimando com ele, porque eu me sentia bem. E eu dizia para ele: mas doutor, eu estou bem, tem esse cara aqui está todo cortado, o senhor está mandando embora, e eu aqui. Ele disse assim: você está pior que ele. E eu não lembrava dessa palavra. 3 meses depois desse dia, eu indo trabalhar, infeliz da vida, porque estava sofrendo, estava sem salário, já fazia 3 meses, porque aquela situação, eu perdi todo o meu salário, estava trabalhando sem receber, e eu indo trabalhar, o Espírito Santo me lembrou daquela palavra, e eu disse: olha, então tudo isso que aconteceu foi Deus. Estou feliz novamente, e me tornei o melhor funcionário do meu setor. 3 meses se passou depois desse dia que eu me lembrei. Deus me deu a bênção, não daquele dia, mas a bênção da minha aposentadoria, porque a bênção que eu recebi aquele dia foi a bênção da minha aposentadoria, que quando Deus faz, Ele causa. Eu não sei se você está entendendo. Eu não sei se você está entendendo. Sabe o que eu quero dizer para você? Muitas vezes as pessoas te dizem assim que, falam tanto isso, falam tanto aquilo, mas não é bem assim não. Ou muitas vezes você está vivendo uma situação adversa na tua vida, uma situação complicada, e você vai se aconselhar com algumas pessoas e diz: puxa, mas o meu pastor ou lá da minha igreja, eles têm falado isso ou aquilo, e de repente vem um conselho, uma opinião para você contrário a tudo aquilo que você tem ouvido, aquilo que tem te falado. Ou até mesmo muitas vezes você ouve uma palavra e você questiona: será? De repente a tua opinião é essa, ou uma outra opinião, ou de repente você quer que seja de uma outra forma. Não era assim que eu pensei, não era assim que eu achei que ia ser. E eu quero te falar hoje, em cima desse versículo que nós lemos: tenha fé no teu pastor. Acredite. Não porque eu estou te falando. Vou fazer como Paulo aqui. Paulo dizia assim: não acredite no que eu estou te falando, vai examinar as Escrituras. Mas eu quero te dizer que olhe para nós e veja os resultados daquilo que Deus tem feito na nossa vida e através das nossas vidas. Porque as pessoas podem negar tudo, mas elas não podem negar o resultado do que tem acontecido. Tem pessoas que têm desistido, têm ido embora, têm abandonado. Mas eu quero te dizer uma coisa: a promessa de Deus para esta casa, ela vai se cumprir. Aquilo que Deus tem falado sobre esta casa vai se cumprir. E eu quero declarar que você vai fazer parte disso, e que estas palavras vão se cumprir na sua vida também. E tudo o quanto você tem confiado, toda a fé que você tem depositado, você vai colher. Porque Deus, Ele é fiel. 1 Reis 2, do 1 ao 3, nos diz assim: aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e ser homem. Coragem, pois, e ser homem. Davi falando com seu filho Salomão. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo quanto
fizeres e por onde quer que fores. Tremendo conselho de um pai para um filho: seja homem, seja corajoso, seja forte, seja homem. E esse é o conselho de Deus para você hoje: seja homem, seja homem. Davi, ele não criou Salomão para que ele crescesse e continuasse uma criança a vida inteira. O que Davi estava falando com Salomão aqui, ele estava dizendo assim: seja adulto, seja maduro. Não seja como uma criança. E é interessante isso, porque quando Salomão assume o trono, alguns estudiosos vão dizer que ele assumiu com 20 anos. Mas outros estudiosos falam que foi entre 18 e 21 anos. Então, nós olhando para esta tenra idade de Salomão, podemos dizer que ele era ainda uma criança. Não era um homem maduro, não era um homem vivido, era uma criança. Em alguns países, por exemplo, para ser presidente, né? Não só maior de idade, mas ele tem que ter uma certa idade. Não é qualquer um que complete 18 anos, chega lá e diz: agora eu quero ser presidente. Ele vai ter que ver na lei, porque muitos países, somente com uma determinada idade, é que se pode ser candidatar a ser presidente. Por que isso? Porque eles entendem que precisa ter, né, uma vivência para poder governar um país. Mas Davi chama Salomão e diz para ele: seja corajoso e seja homem. Salomão, ele iria representar na morte de Davi a essência do seu pai. O que Davi queria que ele fosse um rei tal qual ele foi. Queria que ele continuasse, né, a governar Israel como Davi governou. E ele, sabendo que ele seria o próximo rei, ele aconselha a Salomão a ser maduro. E por que Davi aconselha isso? Porque naquele período, naquela época, um homem tinha que realmente ser homem, porque era um mundo, né, como vive Israel hoje. É guerra daqui, guerra dali, guerra de lá. Quando parece que o conflito está acabando, começa outro pior e maior. Quando você vai visitar Israel, você anda pelas ruas, os soldados estão, né, armados, com metralhadoras. Sempre está acontecendo alguma coisa. Nós, todas as vezes que fomos para lá, sempre teve um atentado, sempre foi alguém preso, sempre teve confusões. A última vez, por exemplo, nós vimos muitas confusões. Nós fomos, não vou lembrar o local que nós fomos agora, mas nós estávamos visitando esse local e de repente começou a tocar sirene, começou ambulância, bombeiro, helicóptero, né? E começou uma confusão porque alguém estava fazendo um atentado naquele local, próximo àquele local que nós estávamos. Então, se hoje já é assim, se imagina numa época em que Salomão assume o trono. Era todo mundo querendo tomar de Israel o seu país. Então, para que ele pudesse governar Israel, ele tinha que ser maduro, ele tinha que ser constante, ele tinha que ser firme e tinha que principalmente ser corajoso. E é isso que Deus está falando para nós hoje. O que Deus está falando é que aquilo que Ele vai colocar nas nossas mãos, nós precisamos ser maduros para poder cuidar disso que Ele vai pôr nas nossas mãos. Eu não sei se você está entendendo. Deus quer que você seja maduro. Aí as mulheres podem pensar assim: mas ele está falando com os homens. Não,
Porque se nós formos pensar assim, toda vez que a Bíblia se retrata um homem, nós vamos lá no princípio e vamos ver Deus falando: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aí você pensa assim: a Bíblia está falando só com os homens, então quer dizer que as mulheres não são imagem e semelhança de Deus. Não, a Bíblia está falando com as mulheres aqui também. Porque quando Deus criou o homem macho e o homem fêmea. A Bíblia fala isso. Então, não é porque você tem filhos ou porque você possa gerar filhos que você deixa de ser homem nessa situação. Deus está falando com você também. E falando fortemente hoje para você, mulher: seja forte e corajosa. E seja homem, seja madura, para poder aguentar aquilo que Deus vai entregar nas tuas mãos. Eu não sei se você está entendendo. Sabe qual que é o nosso erro? O nosso erro é pensar que a idade é que determina como nós somos ou quem nós somos. Mas já viram falar que existem crianças de 40 anos? Já ouviram falar disso? Lá no sítio a gente tem muitas crianças de 20, 30, 40 anos. Tem situações lá que um dia eu chego, há 6 anos atrás, 5 anos atrás, eu estava vindo trabalhar, estava saindo de manhã cedo, e de repente eu escuto uma discussão forte, e eu fui ver o que estava acontecendo, e eram 2 dos mais violentos discutindo, 2 perigosos, e eu tive que rir, porque quando eu cheguei perto, os 2 estavam batendo boca pesado. E quando eles me veem, os 2 juntos, dizem: não, pai, tudo bem, já fizemos as pazes aqui, pai. E pegando a mão no outro, e não estava nada feito. Aconteceu a minha presença como pai, como figura de um pai, ocasionou aquela situação, né? Mas existem muitas crianças de 40, 50, 60 anos. Tem gente que nunca cresce. É uma eterna criança. E em todos os sentidos. Em todas as coisas. Vive a vida como se tudo é 10. Mas Deus nos chama a atenção. E Ele diz que nós temos que amadurecer. Nós temos que crescer. Porque nós não podemos viver a vida de qualquer forma, de qualquer maneira. Nós precisamos mudar. Sabe por quê? Porque Deus, Ele quer de nós obediência. E para que se possa obedecer, ou melhor dizendo, quem verdadeiramente obedece, sabe quem é? Aquele que é maduro. Porque aquele que é infantil, ele não obedece. Já viu, né? Quem é pai aqui sabe que os filhos é difícil, porque às vezes você fala A e eles fazem B, e às vezes você chega a perder a cabeça algumas vezes, em algumas situações. Então Deus está nos chamando aqui à maturidade. Deus está dizendo assim: você não pode continuar sendo criança, você precisa se corrigir. E para se guardar obediência, nós precisamos ser verdadeiramente homens. E veja o que diz o texto a respeito dos estatutos, a respeito dos mandamentos, a respeito dos segredos, dos testemunhos. Davi orienta o seu filho: seja maduro, meu filho, para que você possa guardar os estatutos, para que você possa guardar os mandamentos, para que você possa guardar os segredos, para que você possa guardar os testemunhos, para que você possa prosperar.
Então, para que possa se guardar todas estas coisas, nós precisamos ser maduros, precisamos ser homens. E sabe o que essa palavra maduro fala? Fala a respeito de caráter. Para que você possa viver as coisas de Deus na tua vida, você tem que ter caráter. Deus não é um Deus de oba-oba. Deus não é um Deus de bagunça. Deus não é um Deus de confusão. Deus é um Deus de coisas certas. E Deus está esperando você amadurecer em algumas áreas da tua vida, para que Ele possa te entregar aquilo que você está buscando, ou aquilo que Ele já falou para você que vai te entregar. Sabe, no mundo qual nós estamos, nós não podemos ceder às pressões das multidões, porque às vezes, as pessoas dizem assim: a voz do povo é a voz. Ninguém vai completar? Não tem ninguém aqui. A voz do povo é a voz de... agora acordaram lá. É a voz de Deus. É nada. Não é não, gente. Porque se a voz do povo fosse a voz de Deus, o Brasil não tinha problema. Porque é muita gente querendo falar, é muita gente querendo dizer, é muita gente querendo opinar. E na tua vida também, há muitas pessoas querendo dizer as coisas. Tem pessoas que te visitam querendo falar as coisas. Mas eu quero te dizer que a opinião dos outros não é a opinião de Deus sobre a tua vida. Aquilo que Deus pensa de você, Deus não vai deixar de pensar. E a Bíblia fala que os pensamentos dele não são os nossos pensamentos, são mais altos, são mais poderosos. Então, nós não podemos nos entregar às pressões das multidões. Pare de ouvir o que as pessoas estão falando. Sabe o que eu quero te dizer? Seja maduro. Saiba quem você verdadeiramente é. Você é filho de Deus. Você não depende das opiniões, não depende das pessoas. A única dependência que você tem que ter é naquele que te criou. É no Deus Pai Todo-Poderoso. O que Davi fala ali para o seu filho, e Deus está falando conosco hoje, é que nós precisamos aprender de uma vez por todas a agirmos com sabedoria. Viva com sabedoria, ande com sabedoria, acorde com sabedoria. E o interessante é que a mesma palavra, eu não gosto muito de usar isso, mas aqui vem o caso. A mesma palavra no hebraico para sabedoria é o mesmo sufixo da palavra Espírito Santo. E aquele que tem sabedoria é verdadeiramente quem? O Espírito Santo. E aonde está o Espírito Santo? Lá na esquina? Na igreja global? Está na Bíblia? O Espírito Santo está em nós, Hoje todos nós dissemos que estamos salvos, que aceitamos a Jesus Cristo, não é? E a Bíblia diz que todo aquele que confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito Santo vem aonde? Morar dentro dele. Nós somos morada do Espírito Santo. Então o que eu quero dizer com isso? A sabedoria está em nós, está dentro de nós. Qual é o problema? Nós não usamos, nós anulamos, nós deixamos o Espírito Santo de lado em muitas situações da nossa vida.
Então comece a viver com o Espírito Santo. Não entre em vãs conversações. Não escute qualquer coisa. Não deixe que qualquer um venha botar coisas no teu ouvido. Sabe por quê? Porque você é filho de Deus e a sabedoria mora dentro de você. A sabedoria está em você. Viver de acordo com os decretos do Pai implica em sabedoria, e a sabedoria está dentro de nós. Viver de acordo com os caminhos que o Pai traçou para as nossas vidas depende de sabedoria. A sabedoria está onde? Dentro de nós. Viver de acordo com os estatutos do Pai sobre as nossas vidas, é necessário sabedoria. E a sabedoria está onde? Está dentro de nós. Está dentro de nós. Então, o que eu quero te dizer hoje: seja forte, seja corajoso, seja maduro. E se você não é, busque da sabedoria, porque Ele vai te tornar um homem forte, uma mulher forte. Ele vai te tornar um homem sábio, uma mulher sábia. Ele vai te tornar uma pessoa digna de viver segundo aquilo que Deus tem sobre a sua vida. Sabe, ser forte é uma decisão. Ser forte é uma decisão. E é uma decisão que somente você pode decidir. Somente você pode decidir. E quando nós decidimos sermos fortes, eu te digo uma coisa: o Pai estará conosco, e Ele vai seguir conosco, e Ele vai continuar conosco, e Ele vai nos abençoar com aquilo que Ele, não que Ele nos dará, mas com aquilo que Ele já nos deu. O Pai já te deu. Romanos 15:4, eu quero terminar com isso? Não quero. Romanos 15:4 nos diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi o quê? Escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos o quê? Esperança. Há pessoas hoje que estão desesperadas, porque o conflito lá está aumentando. Eu vi uma imagem do Irã hoje pela manhã, de tudo pegando fogo, e eu me lembrei de uma profecia do Apocalipse, que o mundo não vai terminar em água, mas vai terminar em fogo. Estava tudo queimando, e as pessoas estão olhando para esse conflito e estão em desespero. Mas eu quero te dizer uma coisa: aqueles filhos maduros, que confiam no Pai, que sabem quem são, eles não necessitam de desespero, porque nós sabemos para onde nós vamos, nós sabemos qual é o nosso destino. Pode ser que o mundo acabe entre hoje e amanhã, mas a palavra do Pai vai se cumprir, e nós estaremos seguros nele. Então veja que a palavra diz aqui: foi escrito para o nosso ensino, tudo quanto outrora, ou seja, tudo quanto antes, tudo quanto no passado foi escrito. E o que foi escrito em tempos passados? Aquilo que foi escrito em tempos passados, eu quero te dizer uma coisa: não perdeu a sua eficácia, não perdeu o seu valor, não perdeu o seu poder. E assim como foi escrito para aqueles que viveram naquela época, ele foi escrito para nós que estamos aqui hoje. Cada palavra que foi escrito no passado, e que infelizmente muitas vezes nós deixamos de carregar conosco a Bíblia, porque ela foi escrita por nós. Aí se diz assim: mas ela está no meu celular. Tem pessoas que têm 20 versões da Bíblia no celular, mas não lê nenhuma.
Agora tem uma coisa, assim como que foi escrito para as pessoas lá do passado, foi escrito por nós, para nós, e nós temos uma vantagem maior do que eles, porque no passado não tinha-se como ter a Bíblia, não tinha-se como todo mundo andar com a Bíblia. Em algumas situações, eles andavam com alguns trechos, algumas partes da Bíblia. Israel, quando tentaram dizimar Israel, os alemães, eu vi muitos relatos de alguns deles dizendo que tinha costurado páginas da Bíblia no seu vestido, para que pudesse estar lendo. E infelizmente nós temos à disposição a Bíblia 24 horas por dia, mas quando nós estamos em luta, nós não buscamos ela para resolver os nossos problemas. Nós não buscamos nela força para nos mantermos firmes. E muitas vezes nós vamos dar ouvido à opinião dos outros, que não sabem nem cuidar da vida deles e querem cuidar da nossa. Então, nós hoje temos mais do que eles tinham. Eles viviam sobre uma condição, dependência de outros ler a Bíblia para eles. Hoje nós temos livre acesso. Então, nós temos uma posição diferente da deles. Mas, tudo aquilo que eles viveram, tudo aquilo que eles escutaram, tudo aquilo que eles escreveram, serve muito bem para nós hoje. Hoje nós podemos nos alimentar como estamos nos alimentando, por aquilo que já está escrito, aquilo que foi escrito lá no passado. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que você não tem desculpa, hoje você não é desculpável daquilo que você está vivendo. Hoje você não é desculpável daquilo que você vai viver amanhã. Hoje você não é desculpável daquilo que vai acontecer no teu futuro. Porque tudo o que Deus queria te falar está escrito. As Escrituras são para nós, e elas são verdades, e elas são eficazes. Sabe, aquele que examina as Escrituras, é como Davi falou a Salomão, né? Que se ele cuidasse dos estatutos, dos preceitos, daquilo que estava tudo escrito, ele iria prosperar. Você pode alcançar sucesso hoje, você pode ser bem-sucedido hoje, se você examinar as Escrituras como alguém maduro, como um homem maduro, como uma pessoa responsável. A nossa esperança está naquilo que está escrito para nós. Sabe por quê? Porque estas coisas que estão escritas são estas coisas que vão nos sustentar no dia mau. Vão nos sustentar. Aquilo que estava escrito no dia que tentaram me matar, porque eu fui parar numa UTI cardíaca, foi o que me sustentou e o que me manteve em pé, e foi aonde eu alcancei a minha bênção. Se você tem uma identidade hoje, você tem uma identidade hoje? Tem ou não tem? Temos uma identidade hoje. Quem nós somos? Filhos de Deus, não esqueça isso. Todos nós somos filhos de Deus, e como filhos de Deus nós fazemos parte do reino. Que reino? O reino dos céus. O reino dos céus. Quando Jesus veio, João Batista estava pregando e estava dizendo assim: eis que está vindo o reino. Mas Jesus começa a pregar e ele já não diz mais: eis que está vindo o reino. O que ele diz? O reino já chegou.
que eu quero dizer com isso? É que o reino já se acercou de você. Melhor ainda, o reino já está dentro de você. Você é filho de Deus, cidadão do reino, e o reino está em você. E por causa da sua identidade, este reino te abraça e vive dentro de você. Creia nisso. Deuteronômios, capítulo 6, versos 5 ou 12, nos diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria, grandes e boas cidades, que tu não edificastes, e casas cheias de tudo que é bom, casas que não enchestes, e poços abertos que não abristes, vinhais e olivais que não plantastes. E quando comeres e te fartares, guarda-te para que não esqueça o Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O texto nos diz que nós devemos permanecer com estas palavras aonde? No nosso coração. E eu quero dizer que você deve deixar que estas palavras possam governar a tua vida, porque estas palavras são poderosas, eficazes, para transformar o teu hoje e o teu amanhã. Eu não sei se você está entendendo, mas Deus tem algo grande preparado. Deus tem algo grande preparado. De repente você pode estar olhando ao teu redor e pode dizer assim: mas como vai ser isso? Como isto vai acontecer? Como vai suceder isto? E eu posso te dizer uma coisa: não vai acontecer da forma com que você acha, nem da maneira com que você acha que vai acontecer, mas vai acontecer. Vai acontecer. Quando eu fui comprar a minha casa, e Deus disse que ia me dar a casa, eu fiquei achando que ia entrar dinheiro na minha conta corrente. Não que Deus não tenha poder para isso, Deus já fez isso comigo. Já colocou um salário inteiro na minha conta corrente, que tinha fechado, eu tinha fechado a conta há 3 meses, e foi depositado, né, o meu salário inteiro lá. Um salário que eu já tinha recebido e já tinha gastado. E de repente veio outra vez o salário numa conta fechada, que eu tinha encerrado. Não tinha mais como aparecer dinheiro lá. Deus é poderoso. Eu não sei se você está acreditando, eu não sei se você crê, né? Mas Deus faz. E é interessante que toda vez que eu conto esse testemunho do dinheiro que apareceu na conta, volte e meia alguém vem me falar: pastor, o senhor falou aquilo, no outro dia eu fui ver e tinha dinheiro na minha conta. Eu não sei se você está entendendo. O que eu quero dizer é que o mundo pode cair ao teu redor, pode acontecer tudo de errado, pode ser que você vá parar numa UTI cardíaca, mas aquilo que o teu pai te prometeu vai acontecer, Ele vai fazer, Ele vai conduzir a sua palavra, ou melhor dizendo, Ele vai conduzir a sua vida ao destino que Ele preparou para você. Deus vai fazer você chegar no teu destino. Deus vai fazer. Eu não sei se você está entendendo. Se coloque em pé.
Oh, xaramacialas. Feche os teus olhos. Começa a falar com o Pai. Se coloque em sintonia com Ele. Busca a sua presença agora. O Pai já falou com você, eu tenho certeza. Eu creio. Eu sei que Ele agiu esta noite nesse lugar. Creia somente. Tenha fé. Acredite naquilo que o Pai está fazendo. Acredite, Deus está operando. Você é o filho amado. Você é um filho querido. E tudo que Ele escreveu para você. Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia há mais de 8.000 promessas a respeito de nós. Mais de 8.000. Mais de 8.000. Por isso Deus diz que nós temos que ler a Bíblia. Eu tenho certeza que muitas delas é para você, se não forem todas.